Fala galerinha, tudo bem? Seguinte então, esse material aqui que eu estou fazendo para vocês vai servir como material de apoio aí aos estudos de vocês, tudo bem? Então, o que eu quero com isso? Para o pessoal assim que não conseguiu assimilar de maneira mais clara os conteúdos aí tratados em sala de aula, essas aulas aqui vão servir para esclarecer um pouco melhor alguns pontos aí que podem ter ficado meio nebulosos para vocês, tudo bem? Então, sempre que vocês quiserem dar uma relembrada em algum conteúdo, algum assunto, vocês podem retornar a esses vídeos e verificar essas aulas aqui, tá? Então, falando sobre o nosso conteúdo aí de lógica de programação, vamos entender um pouquinho aí para que a lógica ela é usada aí no nosso dia a dia, tá? Então, basicamente, a gente usa a lógica para quê? Para que ela serve? Ela serve para guiar tudo aquilo que a gente pensa na busca de uma solução. Então, se a gente conseguir atingir um objetivo que a gente deseja, significa que a lógica que a gente utilizou ela está correta. Então, é a habilidade aí fundamental para resolver os problemas também de programação de computadores. É através da lógica que a gente consegue resolver os problemas computacionais. Tudo bem? E para isso, a gente tem que aprender a pensar de forma estruturada, né? A gente precisa desenvolver e aperfeiçoar essa nossa técnica de pensamento. A gente vai precisar seguir um raciocínio lógico e matemático, né? Então, o que é a lógica? Ela vai tratar da correção do nosso pensamento. Vai ensinar a gente a usar corretamente essas leis do pensamento, né? E a forma mais complexa do pensamento é o raciocínio. E por que a forma mais complexa do pensamento é o raciocínio? Porque através de várias coisas que nos rodeiam, a gente consegue transformar um pensamento em raciocínio, né? Então, para a gente compreender alguma coisa, muitas das vezes a gente precisa organizar o nosso pensamento e formar um raciocínio através de algumas premissas que são dadas para nós. Beleza, pessoal? Então, aí é a ordem da razão, né? Porque a nossa razão ela pode funcionar de um jeito bagunçado, né? Então, a lógica serve para a gente colocar uma ordem no nosso pensamento, né? Ela vai fazer a gente pensar de forma melhor, de forma correta. Então, pessoal, a lógica aí é o que dá ordem e coerência ao nosso pensamento, tá? Partindo aí de premissas, vamos ver o que é uma premissa. A premissa, gente, na lógica, é uma informação aí essencial que vai servir de base para um raciocínio. Então, ela vai ser uma coisa que a gente supostamente vai considerar como valor verdadeiro. Ou seja, a partir de algumas premissas que são dadas a nós, a gente consegue construir um raciocínio, certo? Vamos ver alguns exemplos aqui que aí vai ficar mais claro para vocês. Então aí, as premissas elas servem aí para ajudar nessa organização do pensamento, né? Como eu acabei de falar, e elas servem para construir esse nosso raciocínio lógico, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Então, por exemplo, todo mamífero ele é um animal. Isso é uma premissa, né? Outra premissa seria todo cavalo é mamífero. É uma outra premissa. Logo, todo cavalo é animal, né? Considerando essas duas premissas como verdadeiras, né? Então, se todo mamífero é um animal e o cavalo é um mamífero, então a gente pode considerar, logicamente, que o cavalo é um animal. Até aí, nenhum problema, né? Então, aqui um outro exemplo, né? O Brasil ele é um país do planeta Terra. Todos os brasileiros são do Brasil. Então, considerando essas duas premissas, a gente chega numa conclusão do quê? Que todos os brasileiros são terráqueos. Beleza, pessoal?
Mais alguns exemplos aqui, ó. Todas as pessoas são mortais e Carla é uma pessoa. Então a Carla é mortal porque ela é uma pessoa. Tranquilo. Outra aqui. São Paulo é um estado do Brasil. E Campinas é uma cidade que se encontra dentro do estado de São Paulo. Então, todos que nasceram na cidade de Campinas são brasileiros. E a lógica, pessoal, ela está no nosso dia a dia, tá? Então, sempre aí que a gente pensa, quando a gente tenta formular um pensamento, quando a gente fala alguma coisa, tudo é representado logicamente no nosso cérebro, né? Porque quando a gente fala, isso é o que representa o que a gente está pensando, né? Ou também, quando a gente escreve, aquilo que a gente põe no papel é alguma coisa que está representando aquilo que está no nosso pensamento. Então, é daí que vem a importância da lógica para nós, né? Quando a gente escreve ou fala alguma coisa, a gente precisa colocar ordem no nosso pensamento para que as coisas fiquem coesas, né? Para que as outras pessoas consigam entender aquilo que a gente quer passar, né? O raciocínio que a gente quer passar. Então, né, como é que funciona aí a parte da lógica no nosso dia a dia, né? Aqui a gente tem alguns exemplos que exemplifica bem mesmo, né, essa ideia aí. Por exemplo, né, a gaveta ela está fechada e a nossa agenda está dentro da gaveta, né? Então, logicamente, primeiro a gente precisa abrir a gaveta para depois pegar a agenda, né? Um outro exemplo aqui, a Ana ela é mais velha que o João e o João é mais velho que o Pedro. Sendo assim, a Ana é mais velha do que o Pedro. Então são coisas óbvias, né? A lógica, ela nunca vai fazer uma coisa confusa, deixar um argumento confuso para nós, um raciocínio confuso. Sempre ela vai elucidar a forma que a gente pensa. E para a gente representar isso de forma computacional, para a gente resolver alguns problemas com o computador, isso funciona da mesma maneira como a gente resolve os nossos problemas do cotidiano. A gente precisa encontrar uma maneira de descrever o problema. E depois que a gente descreve esse problema, a gente precisa seguir uma sequência de passos até atingir a solução desejada. É que nem esse exemplo da gaveta que a gente viu, né? A gente tem uma gaveta e a agenda está dentro da gaveta. Logo, para a gente conseguir pegar essa agenda, primeiro a gente tem que fazer o quê? Abrir a gaveta e depois sim pegar a agenda que está lá. Então, é dessa forma que a gente começa a entender o que é um algoritmo. Beleza, pessoal? Então, o que alguns autores falam, né, sobre o que é ser um algoritmo? A grosso modo, é uma sequência de passos que tem o objetivo de resolver um problema nosso, né? Então, por exemplo, o Forbelloni, ele fala o quê? Que é uma sequência de passos, né, ou de ações que visam atingir um objetivo bem definido. Aqui, o outro autor, o Ascencio, fala que é uma descrição de uma sequência de passos que deve ser seguida para a realização de uma tarefa. Então, pessoal, é essa a ideia aí. A gente precisa definir uma sequência de passos para a gente conseguir resolver um problema nosso. Então, alguns exemplos aqui, né, de algoritmo. Por exemplo, uma receita de bolo, né, para a gente fazer um bolo, a gente tem que seguir uma sequência de passos. Por quê? A gente vai ter uma série de ingredientes que são necessários, né? E para a gente fazer aquela mistura desses ingredientes, a gente tem que ter uma sequência lógica para que o bolo consiga ser feito com sucesso. Não dá para a gente misturar ingredientes que são no final da receita, a gente colocar no início e fazer a mistura, porque não vai dar certo. Então a gente precisa organizar isso para que o passo a passo seja bem definido, né? Ou seja, também tem um mapa para se chegar na escola. Por exemplo, se nós estivermos de carro,
a gente tem que seguir uma sequência de passos bem definidas para conseguir chegar na escola, ou seja, vamos precisar nos direcionar nas ruas, né, que não são contramão, por exemplo. Não seria da mesma forma que ir a pé. Porque indo a pé, você não tem o problema de ter uma rua que é contramão. Andando na calçada, você pode se direcionar por qualquer rua, né? Então aí tem alguns pontos a serem considerados também, tá, gente? Mas a grosso modo mesmo, falando, né, em questão de algoritmos, a ideia é a gente definir uma sequência de passos e realizar essa sequência na forma que a gente definiu para atingir o nosso objetivo. E aí, o que é uma ação, né, dentro dessa parte aí de lógica? Vai ser um acontecimento que, a partir de um estado inicial, né, depois de um período de tempo finito, vai produzir um estado final previsível e bem definido. E o que é um estado? É a situação atual de algum objeto. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma lâmpada, né? Então, qual que seria o estado de uma lâmpada? Pode ser o estado de ligado ou desligado, certo? Então, se a gente tem uma lâmpada que está apagada, qual que seria a nossa ação aí, né? Ou seja, um objetivo nosso, fazer a lâmpada acender. Para isso, a gente precisa alterar o estado, né, em que a lâmpada se encontra. Ou seja, se ela se encontra apagada e a gente executa a ação de acender a lâmpada, a gente vai estar alterando o estado, né, de ligado ou desligado dessa lâmpada. E a partir daí, como é que a gente vai fazer para construir um algoritmo, gente? Né? Antes disso, vamos dar uma olhada e ver como que é feito um algoritmo. Né? Aproveitando esse exemplo da lâmpada, né? Então, como é que a gente faria para trocar uma lâmpada que está queimada? Então, qual seria a sequência de passos para a gente executar essa ação? Então, primeiro a gente pegaria uma escada, posicionaria essa escada embaixo da lâmpada, né? Buscaria uma lâmpada nova funcionando, subiria na escada, retiraria a lâmpada que está queimada e colocaria a lâmpada nova. Então, esse é um algoritmo simples de trocar uma lâmpada queimada. Então, esse objetivo aí de trocar a lâmpada que está queimada pode ser atingido aí com esse algoritmo, né, que descreve essa sequência de passos a ser seguida. Mas e se a lâmpada não estiver queimada, né? Como que a gente pode descobrir e efetuar um teste antes de trocar essa lâmpada? Então, vamos olhar de novo esse mesmo algoritmo, só que agora a gente vai verificar se a lâmpada está queimada ou não, tá? Então, pegaria uma escada, posicionaria a escada embaixo da lâmpada, buscaria uma nova lâmpada e ligaria o interruptor. A partir daí, a gente faria uma verificação para ver se a lâmpada acende ou não. Então, aí a gente entra nesse ponto do nosso algoritmo, né? Se a lâmpada não acender, então significa que ela está queimada. Logo, a gente vai executar essa sequência de passos, né? Subir na escada, tirar essa lâmpada que está queimada e colocar a lâmpada nova. Então, a gente executaria essa sequência de passos para atingir o nosso objetivo de trocar essa lâmpada queimada. Então, o que aconteceu agora nesse outro algoritmo foi essa inserção desse teste seletivo aqui, onde a gente vê se a lâmpada acende ou não. E a partir daí, são determinadas as ações que vão ser executadas na sequência, dependendo aí dessa condição. Outra forma da gente fazer algoritmos, né, é a gente começar a otimizar também esses algoritmos. Ou seja,
a gente não precisaria pegar a escada, colocar ela embaixo da lâmpada, buscar uma lâmpada nova e depois ver se a lâmpada acende ou não. A gente já poderia logo de cara, antes de fazer todos esses passos, verificar se a lâmpada acende ou não, né? Batendo a mão no interruptor ali. E a partir daí, se a lâmpada já acender, a gente não precisa ter o trabalho de pegar a escada e colocar ela embaixo da lâmpada, né? Então aí o problema já estaria resolvido. Mas, caso a lâmpada não acenda, aí sim, de fato, a gente trabalharia em cima desse ponto, né? Então, a gente faria a sequência de passos para atingir o nosso objetivo de trocar aquela lâmpada, tá, pessoal? Uma outra forma também, né, da gente continuar aprimorando esse nosso algoritmo seria na hipótese de a nova lâmpada não funcionar. Então, o nosso algoritmo não estaria funcionando da forma correta, né? A gente não ia ter o nosso objetivo atingido. Então, para trocar essa lâmpada, a gente teria que fazer isso diversas vezes até que a lâmpada correta, ou seja, a lâmpada que estivesse funcionando, funcionasse e ligasse, né? Então, seguindo a sequência de passos, então primeiro a gente ligaria o interruptor, né, para verificar se a lâmpada iria acender ou não. Então, se a lâmpada não acendesse, a gente faria os passos, né, de pegar a escada, posicionar essa escada embaixo da lâmpada, buscar uma nova lâmpada, subir nessa escada, trocar essa lâmpada e colocar a lâmpada nova. A partir do momento que a gente coloca a lâmpada nova, né, a gente estaria verificando se essa lâmpada acende ou não. Então, enquanto essa lâmpada não acendesse, a gente ficaria repetindo esse passo de retirar a lâmpada e colocar uma outra lâmpada nova no lugar, certo? Então, aí, para a gente construir um algoritmo, né, vendo esses exemplos aí da lâmpada, né, o que a gente precisa para construir um algoritmo que vai funcionar de forma correta? O primeiro ponto é o raciocínio lógico. Primeiro ponto. A gente conseguir definir uma sequência de passos, né? O segundo ponto seria esse de conhecer as técnicas, né, para realizar a construção de um algoritmo. Ou seja, a gente precisaria saber verificar se a lâmpada se ela acende ou não. A gente precisaria saber repetir alguns passos, né, no caso da nova lâmpada que a gente colocasse não funcionasse. Então a gente teria que ficar repetindo esse ciclo, né, de trocar a lâmpada diversas vezes por outras lâmpadas até a lâmpada que estiver funcionando fazer a ligação. E também a gente precisaria de algumas ferramentas, ou seja, nesse caso do algoritmo da lâmpada, a nossa ferramenta aí seria a escada, né? Porque a gente precisaria da escada para fazer a troca da lâmpada. Tudo bem? Então, falando computacionalmente, pessoal, o nosso raciocínio lógico, como é que a gente vai adquirir? Vai adquirir através da experiência, praticando e fazendo exercícios, tá? Na parte do conhecimento das técnicas, seria o que? O estudo das nossas aulas, mais a leitura dos livros de programação, dos livros de lógica, por exemplo, lógica de programação e etc. E as ferramentas seriam aquelas ferramentas que servem para a gente colocar o nosso raciocínio, né? Ou seja, num papel, no caso seria um software, né? Que são auxiliares aí para a gente construir o raciocínio. Podem ser softwares que funcionam como compiladores, né, de instruções que a gente fornece para o computador. E por outro lado também podem ser alguns softwares que vão representar graficamente o algoritmo que a gente está querendo
expor no papel, no caso, tá? Por exemplo, né, considerando aí isso que a gente comentou agora, como é que a gente faria um algoritmo, né, para trocar o pneu de um carro, que seria uma coisa de um cotidiano? Bom, basicamente a gente precisaria ter o raciocínio lógico, né, funcionando em primeiro lugar. Ou seja, saber que o carro precisa ter um step, saber que a gente não poderia parar o carro, por exemplo, no meio da rua, saber que ao parar o nosso carro, a gente teria que puxar o freio de mão do nosso carro para o carro não sair andando sozinho. Então, isso é a parte do raciocínio lógico. A gente teria que organizar esses nossos pensamentos para que a partir daí a gente pudesse utilizar o conhecimento das nossas técnicas, né? Ou seja, o que seria o conhecimento aí das técnicas, né? Ter feito um curso de mecânica, por exemplo. Senão, como é que a gente faria, né, a troca de um pneu se a gente nunca pegou numa chave de roda, por exemplo? E as ferramentas necessárias para atingir o nosso objetivo seria o quê? O macaco hidráulico e a chave de roda, no caso, né? Então, aí, basicamente, para a gente construir um algoritmo de qualidade, qual que seria a ideia? A gente tem que seguir uma sequência lógica de passos, tá bom, pessoal? Então, aqui fica bem esclarecido para nós, né, qual que seria o passo a passo para a gente conseguir identificar de forma clara um problema e conseguir elucidar esse problema, descrevendo o passo a passo para esse problema ser resolvido no papel ou em algum software, por exemplo, né? Então, o primeiro passo seria o quê? Ler atentamente o enunciado do problema que é dirigido para nós. Então, o primeiro passo é a gente entender qual que é o problema que a gente precisa resolver. O segundo passo é retirar desse enunciado que foi passado para nós as entradas de dados, né? Então, por meio desse enunciado, a gente precisa descobrir quais informações devem ser fornecidas para atingir o nosso objetivo. Também retirar do enunciado a relação das saídas de dados. Então, por meio do enunciado, a gente descobre quais dados devem ser resultantes no final do algoritmo. Por exemplo, um exemplo bem simples, né? Como a gente calcularia a média das duas notas de um aluno. Então, o que seriam as entradas de dados nesse caso aí? Nesse caso, a gente precisa obter as duas notas desse aluno. Isso seriam as entradas de dados para o nosso algoritmo, né? O passo 4 aqui, a gente precisaria fazer o quê? Determinar as ações que vão levar a nós a atingir o resultado desejado. Ou seja, se a gente quer calcular a média das notas desse aluno, então primeiro a gente obteve a entrada de dados, que seriam as duas notas do aluno. E quais seriam as ações para atingir esse resultado? A gente precisaria fazer um cálculo da média, que basicamente seria o quê? Fazer a soma dessas duas notas e dividir o valor dessa soma por 2. E depois que a gente determina essas ações, a gente começa a construir o algoritmo de fato. Então, a gente vai descrevendo passo a passo como é que a gente executa as ações que vão nos dar o resultado final, o resultado correto. E o próximo passo seria o quê? De fazer a execução desse algoritmo. Beleza, pessoal? Então, a partir desse nosso resumo inicial, a nossa aula vai terminar por aqui, só que vão ficar alguns exercícios para vocês fazerem aí, né, na casa de vocês, tudo bem? Então, aqui, primeiro tem esse exercício, né, para realizar a soma de 3 números.
Um outro exercício para realizar a soma de dois números e multiplicar esses dois números por 2 e fazer um algoritmo, né, que faça o cálculo da média de duas notas de um aluno. Então, como eu estava falando anteriormente, o que a gente precisa ter em mente aqui? Primeiro, ler o enunciado, que no caso são enunciados simples, né, nesses exercícios. Não está tendo muito problema de esclarecimento, né, do que está sendo pedido. E o segundo passo é o quê? A gente precisa retirar do enunciado a relação das entradas de dados, ou seja, fazer esse algoritmo aí que calcula a média de duas notas de um aluno, o que a gente precisa ter aqui de entrada de dados? As duas notas desse aluno. Então, esse é o ponto inicial. Depois, tirar do enunciado qual que seria a relação das saídas de dados, né? Então, no caso desse cálculo da média, a saída de dados seria a média do aluno. Então, no final do algoritmo, seria imprimir a média do aluno, né? O passo 4 é determinar quais ações vão nos levar a atingir o resultado desejado. Ou seja, qual que é a ação que a gente precisa executar nesse algoritmo? Fazer o cálculo da média. E a partir daí, né, como a gente já conseguiu entender o problema, entender quais são as entradas de dados, entender quais são as saídas de dados e quais são as ações que a gente precisa tomar para atingir o resultado desse problema, a partir daí a gente faz a construção do nosso algoritmo, igual a gente viu da lâmpada ali atrás. Beleza, então, pessoal? Então ficam aí esses exercícios para vocês e no próximo vídeo eu faço a correção deles para vocês estarem corrigindo aí no material de vocês. Porém, eu quero que primeiro vocês façam sozinhos antes de olharem o vídeo da correção. Tudo bem, galera? Então, até o próximo vídeo. Um abraço para todo mundo aí.